Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos e minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Um programa que com certeza hoje vai ser muito bom, muito instrutivo, porque nós estamos aqui com um companheiro, um amigo que eu tenho não só consideração, mas respeito pela qualidade de pensamento e pela capacidade de gestão. Nada mais, nada menos que o Clemente Gans Lúcio. Foi diretor técnico de DIEESE durante vários anos e hoje ele é consultor de várias entidades, inclusive das centrais sindicais. Nós vamos conversar sobre o Brasil de hoje, o Brasil de amanhã, um pouco do DIEESE. E DIEESE, que é um instituto, o Clemente vai falar com muito mais propriedade, que ajudou muito os sindicatos comerciais de São Paulo em 2004, entre várias questões, mas em 2004, quando nós fizemos um livro importante sobre os trabalhadores no comércio, e lá detectamos o racismo no nosso país e no comércio em especial. E através desse trabalho que o DIEESE fez conosco, nós fizemos o primeiro acordo do Brasil de inclusão do afrodescendente. Clemente, é muito prazeroso realmente recebê-lo aqui nos estúdios de Ideias em Debate. Vamos falar de vários temas, e se você quiser abordar um pouco do DIEESE, para aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha possam reforçar o que já sabem, e dessa atividade que estamos desenvolvendo em conjunto das centrais sindicais, e com certeza você é a pessoa que tem mais condição de ter um panorama da nossa macroeconomia, das questões sociais, da vacina e assim por diante, porque você participa toda, inclusive hoje. Ele saiu de uma reunião para vir aqui, eu agradeço muito gravar conosco. Clemente, todas as câmaras são suas. Obrigado, Patá, obrigado. Parabéns mais uma vez pelo programa, pela continuidade, pela qualidade do trabalho que vocês fazem, que você faz na presidência do sindicato, da própria UGT, o trabalho de articulação nacional e de promoção da agenda do mundo do trabalho. Isso tudo é muito importante. Como você disse, eu trabalhei quase 37 anos no DIEESE, 16 anos na direção técnica do DIEESE. O DIEESE é uma organização do movimento sindical, uma organização criada em 1955 e que faz assessoria socioeconômica ao movimento sindical, às entidades sindicais em todo o território nacional. O DIEESE faz pesquisas importantes, como a pesquisa da cesta básica, que é feita em todos os estados, e a partir dessa pesquisa nós passamos a estimar o que seria o salário mínimo necessário, aquele salário mínimo que deveria atender o trabalhador e sua família do ponto de vista da capacidade de consumo, de alimentos, transporte, vestuário, saúde, educação, lazer, cultura e assim por diante. Hoje o salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE está próximo a R$5.000, ou seja, mais de 4 vezes o atual valor do salário mínimo, motivo pelo qual aquela política de valorização do salário mínimo que as centrais sindicais acordaram, que você fez parte da comissão que negociou com o governo federal em 2004 até 2007, nós fechamos aquela política de valorização que fez o salário mínimo crescer mais de 70% acima da inflação. Para a gente ter uma ideia, se não fosse aquela política que as centrais firmaram com o governo federal e depois se transformou em lei, o salário mínimo hoje estaria mais ou menos em R$600, ou seja, quase R$500 hoje de cada salário mínimo é resultado daquela política de valorização que as centrais firmaram e que o DIEESE, ao longo de todos esses anos, vem pesquisando e anunciando qual seria o valor do salário mínimo necessário. O DIEESE faz vários outros trabalhos de pesquisa na área de emprego e desemprego, trabalhos de pesquisa setorial sobre a performance econômica dos setores no comércio, na indústria, pesquisas como essa, que depois resultou nesse trabalho que você mencionou no início em relação à questão racial. O DIEESE trabalha a questão das mulheres, do jovem, do aposentado, do negro, ou seja, o trabalho que o DIEESE faz é um trabalho nacional de apoio importante ao movimento sindical para que os temas da economia, as questões sociais, olhados a partir da perspectiva do trabalhador e da trabalhadora, se façam presente na agenda do movimento sindical, na agenda no Congresso Nacional. Hoje as centrais
sindicais têm um trabalho importante no Congresso Nacional, trabalhando de forma unitária uma agenda da classe trabalhadora, dos pontos, os projetos, as medidas, o enfrentamento do debate no Congresso Nacional, levando para os parlamentares, para os deputados e senadores, as questões do mundo do trabalho, a visão do movimento sindical e especialmente as propostas que o movimento sindical coloca para a agenda legislativa. Lembrando, por exemplo, que foram as centrais sindicais que o ano passado, em fevereiro, levaram para o Congresso Nacional, na época o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a proposta que nós chamamos de abono emergencial e depois se transformou no auxílio emergencial e levamos naquela época uma proposta de um abono emergencial correspondente ao valor da cesta básica calculada pelo Diese. Na época, R$ 550, transformamos no auxílio emergencial de R$ 600. Portanto, é com essa capacidade propositiva e de atuação institucional que as centrais sindicais vêm atuando nesses últimos anos. O Diese assessorando as centrais sindicais, assessorando os sindicatos, as federações e confederações, procurando, portanto, promover a agenda do mundo do trabalho. Agora, Clemente, você tem participado muito com a expertise adquirida aí em 37 anos no Diese e 16 como diretor técnico, né, que é o responsável principal por essa instituição tão importante para os trabalhadores e para a sociedade de uma forma geral. E nesse período último, após o início da pandemia, você já começou a ter outros desafios, como estar assessorando aí todas as centrais, e nós estamos reunidos de muitas formas. E lá se debate tudo, coisas que você já até comentou. Mas quais você percebe hoje os principais desafios do movimento sindical diante do mundo político no Brasil, diante da nova tecnologia e diante de grandes mudanças que ocorreram, advindas inclusive da reforma sindical 2017? Quais os principais desafios e como despertar naqueles que estão nos vendo? Tem muitas pessoas que são dirigentes sindicais e trabalhadores que estão nos vendo nesse momento. Quais os principais desafios? O que o movimento... Porque tem muitos, Clemente, dirigentes sindicais que esperam uma varinha mágica. Olha, vai voltar o compulsório, vai isso e aquilo. E o mundo é outro. Exatamente. Acho que, primeiro, é importante que a gente compreenda que o movimento sindical é sempre uma resposta dos trabalhadores às condições reais que ocorrem no mundo do trabalho. Ou seja, o sindicalismo é nada mais, nada menos do que a solidariedade dos trabalhadores e das trabalhadoras que se juntam, que se reúnem em torno do sindicato para formarem uma força coletiva, um escudo protetor coletivo que impeça que a empresa, sobre cada indivíduo, exerça um poder que é desequilibrado. Nós criamos o sindicato para criar um instrumento que possa contrapor uma força coletiva e criar condições para que nós tenhamos condições de trabalho e a disputa do resultado do nosso trabalho coletivo. Todos nós trabalhamos e produzimos coletivamente. Parte disso vai para o lucro da empresa e parte vem para o salário. Quanto mais forte o sindicato, mais capacidade o sindicato tem de melhorar o salário. Quanto mais fraco o sindicato, mais o lucro fica na mão do patrão. Portanto, o sindicato é um instrumento fundamental na história da sociedade. Sociedades menos desiguais, no geral, têm sindicatos mais fortes, uma organização sindical mais forte. Nos últimos anos, os sindicatos vêm sofrendo um ataque muito severo, fundamentalmente porque as empresas, os empresários, os patrões não querem o sindicato para fazer essa disputa, desqualificam o sindicato. Há campanhas, inclusive, recorrentes de desqualificação, e o Brasil, infelizmente, embarcou nessa, inclusive com mudanças legislativas que atacaram gravemente os sindicatos, né? Afirmações de personalidades públicas dizendo que o sindicato é uma instituição criminosa, coisas que fazem parte de uma campanha contra o sindicato. Sempre que o sindicato perde, na verdade, quem perde são os trabalhadores. Sempre que o sindicato é enfraquecido, quem perde força são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, isso é importante a gente compreender que nós estamos em um campo de disputa. Nesse campo de disputa, há mudanças importantes no mundo do trabalho, a tecnologia, as empresas. Por exemplo, recentemente nós todos acompanhamos a saída da Ford do Brasil.
A Ford decidiu, depois de um século no Brasil, sair do Brasil. A saída da Ford impacta diretamente mais de 120 mil empregos no Brasil. Então são 120 mil empregos que serão fechados, transformados, e essas mudanças estão acontecendo o tempo todo. Uma tecnologia entra, fecha posto de trabalho, altera o posto de trabalho. Vocês vivem no comércio o tempo todo a entrada de tecnologias, por exemplo, nos caixas, né, do supermercado, alterando o posto de trabalho, tirando o posto de trabalho. Nessas mudanças, promovem transformações que impactam a vida dos trabalhadores e impactam a organização do trabalho como um todo, a quantidade de empregos gerados, a proteção no emprego. Por exemplo, hoje com os aplicativos, o pessoal, os motoboys ficam fazendo entregas. Esses trabalhadores não têm quase proteção nenhuma, né? E, portanto, uma tecnologia, que é o aplicativo, o celular, a comunicação, gerou um tipo de trabalho que não tem proteção, não tem jornada, não tem direito, não tem proteção, não tem sindicato. Diante dessas mudanças, o nosso grande desafio é tentar trazer o sindicato para esse mundo, para que ele seja uma resposta a esse mundo em mudança. Então, o sindicato precisa se conectar com essas mudanças e inventar as formas de fazer a representação desses trabalhadores. E também criar as formas de proteção. Provavelmente, a proteção de um trabalhador que faz entrega de alimentos em uma bicicleta é diferente da proteção que nós vamos criar para um metalúrgico, ou para um comerciário, ou para um bancário. Nós vamos ter que inventar formas de dar proteção laboral, direito de proteção, proteção social, proteção previdenciária e, evidente, a proteção sindical. Tudo isso precisa ser criado. O nosso grande desafio é justamente inventar qual é a resposta que os trabalhadores darão para essas mudanças que estão acontecendo. Esse é o grande desafio. E essa resposta precisa gerar a proteção laboral, o direito, a jornada de trabalho, a proteção diante do acidente, a proteção do ponto de vista do transporte, da alimentação, da saúde, da educação, a proteção previdenciária e também a proteção social dada por aquilo que o Estado é obrigado a oferecer a todos com qualidade, de maneira universal e gratuita. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas nós, na sequência, vamos falar um pouco mais disso. E, em seguida, vamos falar de um livro do nosso querido Clemente, Pílulas do Bom Senso, Pílulas de Bom Senso. Olha só, nós vamos falar das duas questões. Voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso tomam um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazerem os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes.
E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5.000 novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Clemente, esse Clemente, olha, cada vez que eu converso com ele, fico tão feliz, aprendo muito. Mas eu vou fazer mais uma provocaçãozinha para esse meu amigo Clemente, que quadro de uma competência sem precedente. É o seguinte, tem todas as mudanças que já falamos, tecnológica, da lei e assim por diante, pandemia. Assim. Agora, nós temos, por exemplo, comerciários. Os comerciários são trabalhadores, porque todo mundo fala que todos os trabalhadores são iguais, mas tem as suas distinções, né? Porque o trabalhador da indústria, ele é considerado até um operário. O comerciário não é um operário. Exato. Tem o local do trabalho, história. E no mundo, por exemplo, os comerciários, eles não têm um índice de sindicalização que tem os metalúrgicos, né? Que tem os bancários. Bancário no Brasil, porque bancário nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente não tem, acho que nem sindicato lá. Então, no Brasil, tem essas distinções. E tem aquela pergunta, para que serve? Porque muitas vezes se pergunta, para que serve o sindicato? No momento que nós estamos vivendo hoje, que a legislação mudada, tem um leque de jornada grega, turca, espanhola, trabalho intermitente, mas a mudança foi radical. Exato. Tem lá um item que, a meu ver, eu já sempre valorizei, que é o negociado sobre o legislado, que eu acho um item importante, porque é o papel do sindicato, Exato. Negociar. E tem a 4ª Revolução Industrial, o 5G se aproximando, tantas mudanças, o que você já falou um pouco, aplicativos e assim por diante. Qual é, então, como despertar no trabalhador, porque antes nós tínhamos um carro de som, distribuir jornal, hoje com a pandemia já nem pôde fazer mais isso. Na sua visão, no teu conhecimento de tantas áreas, como despertar o interesse do trabalhador em ficar no sindicato? Bom, Patá, de um lado, eu acho que primeiro é reconhecer que há essas mudanças e que sobre essas mudanças nós temos que gerar respostas e que não são as mesmas que nós tínhamos gerado no passado. Segundo, que você já bem destacou, que é diferente fazer um trabalho com os trabalhadores no comércio, com os trabalhadores na indústria, com os trabalhadores na agricultura. É diferente, porque o mundo do trabalho é diferente, a inserção é diferente. E muitas vezes as próprias relações são diferentes. Os empregadores se relacionam de maneira diferente com os trabalhadores, inclusive com os próprios sindicatos. Primeiro, é fundamental que o sindicato continue de maneira persistente a fazer o trabalho em relação aos problemas que estão no dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, aquilo que vocês fazem continuadamente, de todo dia, olhar para os problemas e tentar buscar respostas. Segundo, acho que existe um desafio novo, que é criar as formas de comunicação nesse novo mundo, principalmente hoje com a comunicação digital, ou seja, aquilo que era a comunicação feita pela distribuição do jornal, chamado a porta de
o pessoal metalúrgico fala a porta de fábrica, a porta do supermercado, a porta do shopping, não é exatamente do mesmo jeito que ela acontece. Eu sempre brinco dizendo como é que se faz a porta do shopping com o trabalhador que faz a entrega de mercadoria em motocicleta. Você vai no farol falar com ele, em que momento que você fala? Você tem que inventar um novo jeito de se conectar, de conversar com esses trabalhadores. É muito provável que a comunicação hoje nas redes sociais, portanto o sindicato aprendeu a usar as redes sociais como uma forma de comunicação, de mobilização e de organização. Reuniões, assembleias, eu vejo vários sindicatos já usando essa tecnologia, fazendo assembleias virtuais, reuniões virtuais, consulta à base de forma virtual, portanto comunicação também nos grupos, fazendo toda uma forma de comunicação e de relação com os trabalhadores. É importante que a gente use a comunicação nas redes sociais para mobilizar os trabalhadores na rua e use as ruas para alimentar a comunicação nas redes sociais. O sindicato tem que ter um bom cadastro da sua base, ter uma forma de comunicação ágil. Tudo isso são coisas que no passado a gente não valorizava tanto, que vai passar a valorizar. Uma outra coisa muito importante é nós novamente voltarmos a ter um investimento sobre, vamos chamar, a cultura dos trabalhadores, ou seja, participar de forma ativa na construção do imaginário que os trabalhadores têm sobre o seu futuro. E o sindicato ser o protagonista positivo, virtuoso, que mobiliza a esperança dos trabalhadores para as mudanças. Às vezes a gente fica falando muito dos problemas, olhando que tem problema, assim, tem muito problema, mas a gente não resolve os problemas, não enfrenta o problema se a gente não tiver esperança de que a gente vai mudar. Então, voltar a recolocar no sindicato essa possibilidade de criar no imaginário dos trabalhadores e das trabalhadoras formas de superar seus problemas, de investir na sua formação, na sua qualificação, na mudança, na perspectiva de vida e de melhoria, o que significa também o sindicato saber que ele tem que atuar para além das fronteiras da própria categoria. A vida político-partidária, influenciar na eleição de deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, tudo isso é muito importante, porque são essas pessoas que fazem as leis, que criam proteção ou que muitas vezes retiram proteção, permite o salário melhorar ou muitas vezes faz com que o salário piore. Portanto, também perceber que para além do dia a dia, da negociação coletiva, do acordo coletivo, da proteção que o sindicato faz, tem essa intervenção na vida pública e política que o sindicato tem, sobre a qual o sindicato tem um papel muito importante e é decisivo do ponto de vista da construção coletiva da proteção dos trabalhadores. Muito, olha, nós ficaríamos horas conversando porque tem, mas infelizmente o nosso tempo é curto e eu tenho que ouvir o meu amigo Clemente a falar um pouco desse livro aqui, Pílulas de Bom Senso. O Clemente escreve artigo, é impressionante, acho que toda semana você escreve artigo, é impressionante a capacidade dele traduzir na escrita a vivência e a ligação que tem com o mundo do trabalho. Isso eu fico impressionado. E aqui fala um pouco disso e como é que as pessoas que estão nos vendo do outro lado podem ter acesso, né? E aqui é o mundo do trabalho em transformação e o futuro da atuação sindical no Brasil. Um pouco do que nós falamos, exato. Com certeza vocês vão encontrá-la nesse livro. Fala um pouquinho para todos nós desse livro tão importante no mundo do trabalho. Então, esse é um livreto, um livro que reúne 25 artigos que eu escrevi nos últimos 3 anos. São artigos que falam um pouco disso que nós conversamos aqui, as transformações no mundo do trabalho e os desafios dos sindicatos para responder a essas transformações. Que iniciativas os sindicatos deveriam ter, como essas que nós demos como exemplo agora na nossa conversa, no nosso bate-papo, iniciativas que os sindicatos deveriam ter no sentido de se colocarem como resposta a esse mundo em mudança. Então, são as transformações que estão acontecendo no mundo do trabalho, os artigos tratam um pouco disso, e quais as respostas que o sindicato deveria ter em termos de renovação, em termos de investimento e formação de novos quadros, na reorganização da comunicação, na agenda, na jornada de trabalho, na proteção laboral, ou seja, qual é a agenda sindical para uma transformação e para uma
reorganização do sindicalismo, no fundo, um sindicalismo que fortalece a unidade dos trabalhadores, que permite a agregação dos trabalhadores, que permite uma capacidade de mobilização forte, que investe na formação de quadros inclusive que vão ocupar espaço na vida pública e política, e que também está olhando para o futuro, vendo de que maneira que essas transformações podem e devem gerar respostas sindicais. Esse é o objetivo desse livreto. Ele é um e-book, é um livro eletrônico, está disponível num blog que eu tenho, onde que tem, os artigos estão lá disponíveis para quem quiser, blog do Clemente Lúcio. Se você digitar blog do Clemente Lúcio, vai aparecer o blog, você pode se acessar. E também, a partir desses dias, estou pedindo para o pessoal colocar, é disponível no site da própria GT ou do sindicato. O livro poderá ficar colocado à disposição e poderá ser feito download. Esse livro, eles vão comprar? Não, é gratuito, a distribuição pessoal, é gratuita. Olha, meu amigo, minha amiga, você que está ligado ao mundo do trabalho ou ao mundo sindical, isso é uma leitura obrigatória e é grátis. Nós vamos divulgar ao máximo, porque eu tenho certeza que nós da UGT, divulgando esse livro, estamos contribuindo com uma melhora no mundo sindical. Infelizmente, Clemente, olha, realmente é uma delícia falar com você, mas o nosso tempo acabou. Vai ter embaixo também, se alguém quiser comunicar com o Clemente, vai ter aí a forma que vocês podem falar com o Clemente, mas esse livro é leitura obrigatória. E nós vamos ajudar a divulgar ao máximo. Clemente, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de abrir horizontes. Sempre prazeroso falar com você, é um aprendizado. E agradeço muito a você, a sua fidelidade. Continue ligando no 21215972 ou visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú, ou acessando nosso site www.comerciarios.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.